Olá, meu amigo, minha amiga, que está assistindo a mensagem desta semana. Graça e paz a todos os meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Essa mensagem, meu irmão, eu continuo fazendo aqui, ainda continuo em Delfim Moreira, Minas Gerais. Hoje é 14 de janeiro de 2024 e vamos a mais uma mensagem da parte do Senhor Jesus, através da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, uma parte aqui, né? Todas as cartas do apóstolo Paulo eram cartas de ensinamentos, exortações, de condutas, de como deveria se comportar a igreja de Cristo aqui na terra, né? Seja nas suas diversas áreas, regiões e tempos. Então aqui nós teremos, irmãos, muitas recomendações, muito importante que todos nós que somos aí nação escolhida, somos a luz para esse mundo. É importante que nós se atentamos para essas recomendações que estaremos lendo nesse momento, meu irmão. Aqui nós temos recomendações para nós como crentes, perante nossos irmãos em Cristo, e principalmente a nossa conduta para que tenhamos aí uma imagem que represente Jesus Cristo. Uma imagem que represente que nós somos diferentes desse mundo, que estamos vivendo aqui, porém não pertencemos a esse mundo e pertencemos a Jesus Cristo, o Salvador, o Redentor, de todo aquele que nele crê. Todo aquele que confia no seu nome, que aceita ele como seu Salvador, que aceita o sacrifício dele na cruz, em prol de todo aquele que crê no seu santo nome. Depois disso, nós teremos que nascer novamente, morrer para esse mundo e sermos novas criaturas. Então essas mensagens, essas recomendações aqui que estaremos estudando nessa tarde de domingo, dia 14 de janeiro, serão sobre isso, tá, meus irmãos? Muito bem, vamos à palavra de Deus então, aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14 ao 23. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Aqui o apóstolo Paulo está suplicando aos irmãos, né, para que de forma branda, de forma amorosa, as pessoas repreendam os irmãos que estão agindo de forma errada, né? Que estão agindo com desordem a doutrina, a sã doutrina do Senhor Jesus, que estão manchando, né, no caso, a imagem do Senhor Jesus aqui na terra. Muitos irmãos realmente não conhecem, ou talvez conhecem, mas estão fazendo negligência, estão agindo de forma errada. Então, compete a nós, como irmãos em Cristo, repreender de forma branda, né? Não de forma grosseira, mas de forma branda. É necessário que nós apresentemos ali, né, denunciamos o mal feito por esse irmão e encarecemos, né, mostramos aí o bem a fazer. O que essa pessoa deve fazer, o que é conduta, né, o que é a palavra de Deus. Tudo isso, meus irmãos, tem que ser de acordo com a palavra do Senhor, o que diz as Escrituras, o que diz a Bíblia, né? Então começa por aqui, né, com a admoestação. É uma obrigação nossa como crente em Jesus Cristo. Vede que ninguém dê ao trem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Ou seja, não pagar o mal com o mal. Se a pessoa te faz o mal, normalmente o que acontece hoje na sociedade é que muitas pessoas estão doentes, né? Elas estão estressadas, elas estão com uma série de problemas aí psicológicos, de comportamento, de família, e isso acaba afetando essa questão da pessoa ser mal, né? E aí você deve ser uma pessoa diferenciada, né? Você, como está na luz, como está em Cristo, você não deve pagar o mal com o mal, e sim pagar o mal com o bem, né? Então, isso é uma coisa muito difícil para nós seres humanos, né? Tem pessoas que têm o sangue mais quente, temperamento mais forte. Outros até naturalmente conseguem fazer isso de forma mais espontânea e natural. Mas todos nós, como crentes, como cristãos, como salvos de Jesus Cristo, não devemos pagar o mal com o mal, e sim pagar o mal com o bem. Muitas dessas pessoas que estão fazendo mal para nós, elas estão machucadas, estão com problemas sérios de família. Se elas estivessem bem, dificilmente elas agiriam daquela forma que estão agindo. Então devemos ter muita paciência, meu irmão, devemos ter muita calma, devemos ter sempre oração ao Senhor, devemos ter o perdão sempre à nossa boca, à nossa disposição aí, para que a gente não expanda o mal, né? Não dê tamanho para o mal, e sim suprima, né, o mal com o bem. É isso que o apóstolo Paulo, eu acredito, está demonstrando para nós
no versículo 15, né? Isso tanto, né, uns com os outros, com todas as pessoas, né? No versículo 16, regozijai-vos sempre, ou seja, se alegre sempre, meu irmão. Você, como salvo em Jesus, como uma pessoa que tem o privilégio de conviver com Jesus, com o Espírito Santo de Deus dentro de você, deve estar alegre sempre. Deve confiar em Jesus, deve confiar em Deus e não deixar aí que os problemas deste mundo te abalem. Ah, não teremos mais problemas servindo Jesus? Claro que não. Você que é meu irmão em Cristo sabe que os problemas continuam. Porém, o nosso comportamento é outro, nossa conduta é outra. Digamos que nós aceitamos melhor as circunstâncias e as situações porque sabemos para onde estamos indo, qual é o reino que estamos representando e qual é a nossa casa na eternidade, né? Orai sem cessar, versículo 17, né? Orar é a arma de todo crente. É através da oração que fortalecemos a nossa fé. É através da oração que conseguimos poder de cura, de libertação, de milagres, meus irmãos. Conseguimos com jejum e oração. Mas a oração é o alimento do Espírito. Nós precisamos alimentar o corpo com água, com comida, né, com alimentos. E o Espírito precisa da oração, que é a comunicação entre nós e Deus. Através da oração, nosso espírito faz uma comunicação com o Espírito de Deus, né? É muito importante a oração, que o Espírito Santo do Senhor que habita em cada salvo possa nos consolar, nos ensinar a orar, nos ensinar a se comportar nesse mundo. E a oração, meu irmão, com certeza é aquilo que todo crente deve focar, principalmente nesses últimos tempos aos quais estamos vivendo. E no versículo 18 nós temos, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ou seja, independente da circunstância, meus amigos, meus irmãos, que você está passando em sua vida, dê graças a Deus, confie nele, entregue os seus problemas, a sua vida, coloque sempre Deus à frente de tudo, Jesus Cristo no seu coração, no seu espírito, na sua vida. E com isso você vai dar graça. Independente, meus irmãos. Como eu falei para vocês, tudo aqui é difícil, principalmente se pensando no ponto de vista da humanidade, do mundo, né? Mas se pensando do ponto de vista dos salvos em Jesus, isso aqui não é difícil, porque nós sabemos em quem estamos depositando a nossa confiança e sabemos que aquele que morreu por nós na cruz sofreu tudo, pagou tudo, para que nós possamos, né, ser salvos, para que nós tenhamos a oportunidade de estar aqui falando do seu nome, do seu santo nome, pregando o Evangelho. A nossa missão aqui na terra é pregar o Evangelho, aceitarmos Jesus, se convertermos, sabemos cada vez mais da sua palavra, da sua vontade, e ensinar todo aquele que ainda está nas trevas, né? E continuando aqui no versículo 19, aí tem algo bem sério, meus irmãos, aqui, é que não extingais o Espírito, não apagais, né, não apagueis o Espírito. Que Espírito? Espírito Santo, meu irmão. Todos nós, salvos em Jesus, temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. É a presença de Deus dentro de cada pessoa, de cada ser salvo em Jesus. É com essa presença, quanto mais você fortalece a presença, quanto mais você aumenta a chama do Espírito Santo dentro de você, é que você terá poder, meu irmão, nas suas palavras, na sua oração, na intercessão que você faz por aqueles que precisam de você. Os enfermos, as pessoas com dificuldades, as pessoas que estão passando com problemas de família. Quanto mais você tem o Espírito Santo fortificado dentro de você, você não está extinguindo ele, né? Como que eu extingo o Espírito Santo? Agindo de forma errada. Por exemplo, eu sei que é errado eu praticar prostituição, e eu pratico. O Espírito Santo de Deus, ele vai se apagando, e ele pode se retirar. Ele pode até se retirar da pessoa, e aí você está perdido mesmo, sem o Espírito de Deus, né? Mas muitas vezes ele continua contigo, mas continua apagado, continua sem força. E aí, dessa forma, fazendo coisas erradas, meu irmão, falando mentiras, praticando mal, passando a perna nos outros, ganância,
tudo aquilo que não leva aos caminhos do Senhor é a forma que você tem de estar apagando o Espírito Santo. E como que eu faço para acender o Espírito Santo, para fazer com que ele seja fortalecido? Oração, jejum, leitura da palavra, praticando o bem, praticando o amor, compartilhando com irmãos da palavra, das coisas do bem. É dessa forma que o Espírito Santo é fortalecido, através da oração e da busca da presença do Senhor. Lembre-se, Deus é Espírito e importa que nós o adoremos e o buscamos em espírito e em verdade. Aqui é algo muito importante, então, para nós, meus irmãos, que não percamos aí o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Esse é o nosso maior diferencial. E isso só foi possível após a subida de Jesus aos ares, quando ele prometeu que faria descer o Espírito Santo sobre todo aquele que nele crê, que tenha fé nele, que o aceite como seu Salvador. E é esse Jesus que é o nosso Salvador, que enviou seu Santo Espírito para habitar entre nós. Que nós não extingamos, né? Que nós não apaguemos esse Espírito de dentro de nossas vidas. E no versículo 20, nós temos o seguinte, não desprezeis as profecias. Não fazemos pouco caso do que diz a palavra de Deus nos tempos finais que estamos vivendo hoje, meu irmão, onde o amor de muitos se esfriará, os tempos mudarão. Tudo que nós estamos vendo acontecendo nesse mundo, né, as pandemias, as doenças se multiplicando, tem lugares que isso é mais intenso, as guerras, a maldade no coração das pessoas, né, a ganância, a busca por prazeres carnais, prazeres da carne, né, como comilanças, drogas, sexo, tudo isso aí, que são coisas da carne, que estão aumentando, estão em expansão, né? A apostasia, né? Muitos falsos profetas, muitas pessoas negando a fé, muitas pessoas, muitas religiões distorcendo a verdadeira palavra, a verdadeira doutrina que Jesus deixou para os apóstolos assim fundaram a igreja de Cristo. Então isso tudo, meus irmãos, faz parte dos momentos finais, né? Do momento que estamos vivendo. Então não podemos desprezar as profecias do Senhor. E no versículo 21 nós temos examinar tudo e retende o bem. Examinar tudo não significa fazer tudo. Aqui ele está falando para os salvos em Jesus. Então todo aquele que é salvo não está praticando prostituição. Não está lendo livros que falam de bruxarias, de maldades, de pilantragens, né? Achando que ali ele vai ter algo bom para tirar. Eu vou usar droga porque dali eu tiro alguma coisa boa. Não existe coisa boa naquilo ali, meu irmão. Então nós devemos aí sim examinar as escrituras, examinar os livros, né? Examinar as palavras das pessoas, como eu, por exemplo, estou aqui tentando fazer um trabalho o mais digno possível para o Senhor. Mas eu sou um ser humano, posso errar, posso falhar. Todos vocês que estão me ouvindo têm a obrigação de examinar tudo que estou falando. Não basta aceitar. Retende o que é bom. Você com o seu íntimo, né? Você saberá muito do que eu estou falando se isso realmente procede de Deus. Digamos que você tem um feeling, digamos que você tem uma intuição, digamos que você tem um espírito dentro de você que comunica com o meu espírito e você sabe que muito do que eu estou falando é verdade, pertence à palavra do Senhor e muito é do homem, é de minha pessoa. Então que nós examinamos tudo, examinamos o que os pregadores estão falando, o que os livros estão nos passando, o que as mensagens estão passando, os hinos, louvores, né? Que examinamos tudo, mas retenhamos apenas aquilo que é bom, aquilo que é bem, né? É isso que o apóstolo está recomendando para nós aqui. E depois nós temos aqui no versículo 22, abstende-vos, evitai, privai, rejeitai, renunciai, né? De toda a aparência do mal. Aqui é onde nós temos aí o diferencial da pessoa que é salva em Jesus. Ela tem um brilho no olhar, ela tem um comportamento de se vestir diferente dos outros, um comportamento de tratar o seu corpo diferente do mundo, um comportamento no falar, ele não fala palavrões, ele não xinga, ele não briga. Se ele for realmente uma pessoa convertida em Cristo Jesus, uma pessoa salva pelo sangue do Senhor Jesus, se ele for uma nova criatura, ele vai realmente se abster de toda a aparência do mal. Então aqui é a palavra de Deus, meu irmão. Não é o que eu estou falando. É o que o Senhor está falando através da sua palavra revelada a todos nós. E continuando aqui no versículo 23, o último versículo aqui da carta que eu estou lendo, né, 1 Tessalonicenses 5, 23,
capítulo 5, versículo 14 a 23. No 23 nós temos: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Que Deus os santifique em tudo. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, aqui ele fala, né, o comportamento que devemos ter com os irmãos, o comportamento que devemos ter nas nossas condutas, a forma que devemos agir para fortalecer o Espírito Santo, a oração constante, né? Tudo isso para que nosso corpo se permaneça irrepreensível, para que nós sejamos realmente santos, pessoas iluminadas, pessoas com luz própria de Deus, que a luz do Senhor reflita, né, através do nosso ser, através da nossa vida, que quando Jesus voltar, seja na tua geração, na minha geração, seja nas próximas gerações, ninguém sabe quando Jesus voltará, ele pode voltar hoje, daqui a pouco. Então que sejamos aí, que tenhamos nossa vida, nossa alma, nosso corpo, nosso espírito irrepreensíveis perante esse Senhor, para que sejamos aceitos com glórias, com louvor, e que esse Senhor nos receba na sua casa, no seu lar, que é o nosso lar, né? Porque Jesus nos prometeu isso, e através do Santo Espírito, através do sacrifício que ele fez na cruz, nós poderemos alcançar essa graça, essa grande graça, que é a salvação em Cristo Jesus, e a vida eterna com Ele e com todos aqueles salvos e todos os anjos do Senhor na eternidade. Para concluir essa mensagem, meu irmão, nós temos aqui uma parte de Filipenses, também do apóstolo Paulo, capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, aqui ainda fala de recomendações às pessoas salvas, né? Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Ou seja, devemos pensar em coisas boas, coisas honestas, verdadeiras, justas, pura, amáveis, né? Tudo que é de boa fama, tudo que tem virtude, nós devemos pensar nisso. Porque lembre-se, o pensamento e o sonho são a matéria-prima da realidade. Quando você pensa, você tem emoções. Quando você tem emoções, você tem atitudes. Essas atitudes vão te fazer uma pessoa diferente nesse mundo. Pensamentos levam a emoções e emoções levam a atitudes. A partir do momento que você pensa nas coisas boas, que você tem um comportamento cristão, comportamento de buscar a santidade em Cristo Jesus, você terá emoções diferentes, comportamentos diferentes, e aí você terá atitudes diferentes, que os diferenciarão de todo aquele que está vivendo no mundo, que está vivendo em trevas. E as pessoas perceberão isso, meu irmão. Pode ter certeza que eles perceberão isso na sua vida. E depois nós temos aqui Romanos capítulo 16, versículo 19, o último versículo que estaremos lendo aqui. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Aqui o que o apóstolo Paulo ele quer dizer é o seguinte, que nós tenhamos muito conhecimento das coisas boas, das coisas do bem, das coisas do amor, daquilo que está escrito ali, do que é puro, do que é justo, do que é honesto, do que é verdadeiro, do que traz boa fama, das virtudes, do louvor, que sejamos sábios nisso tudo, sábios na palavra do Senhor, mas que sejamos ingênuos no mal, que não percebamos aí as maldades que esse mundo, né, muitos ficam rindo à toa aí com piadas de mau gosto, com piadas maldosas, com coisas que não edificam, que não trazem nada de bom. Muitos sabem muito dessas coisas, mas pouco das coisas do Senhor. Que nós sejamos o contrário, que sejamos sábios nas coisas de Deus, ingênuos nas coisas desse mundo, nas coisas do mal. Bom, meu irmão, essas são as palavras do Senhor, né? Passagem aqui de 1 Tessalonicenses, do apóstolo Paulo, Filipenses, Romanos, que eu deixo para vocês, para a reflexão dessa semana. Desejo que Deus habite em vocês, que as bênçãos do Senhor se derramem sobre cada um de você que assistiu essa mensagem, que assistiu esse vídeo até aqui, e que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, que tenha misericórdia de nossas vidas, que Ele nos acompanhe, que Ele nos fortaleça na fé através do Espírito Santo, que Ele nos purifique de toda maldade através do sangue de Jesus, que tem poder, que pode livrar qualquer um de cativeiros, de vícios, de maldades. Somente Deus tem o poder de nos libertar.
Somente Deus, através da sua infinita misericórdia e amor, pode nos resgatar, pode nos salvar e pode nos levar à eternidade através de Jesus. Então, meu irmão, esse é o meu desejo, que todos vocês aprendam, se comportem de forma diferenciada, que nós possamos, estar demonstrando a esse mundo como é bom, como é maravilhoso pertencer ao reino de Deus, como é maravilhoso pertencer ao nosso sumo sacerdote, ao nosso pastor, Jesus Cristo. Que sejamos aí, meus irmãos, luz para esse mundo e sal para essa terra. Um abraço a todos e até a próxima semana, se Deus assim o permitir. Tchau, tchau, meu irmão, e até lá.